Olá, seja bem-vindo a mais uma live do Evangelho, aqui neste sábado, dia 23 de janeiro de 2021, quando nós estaremos dando continuidade ao capítulo do Evangelho que trata das preces. Hoje, mais precisamente, a gente continua, que já foi iniciado ontem, que são as preces pelos outros, né? E assim a gente vai prosseguindo aí na nossa atividade, né, de difundir e tentar explicar também o Evangelho em todo o seu sentido, em todo a sua proposta, né, segundo a visão espírita. Bom dia aos que vão chegando. Bom dia, Dezinha Evangelista. Vaniel, que já entrou. Então assim a gente vai já começar. Bom dia, Luci. Bom dia, Nath, Tenório. Estamos nós aqui nesta manhã de sábado, nublado, né? Como tem sido esses dias da semana. Bom dia, Larissa e Ilana. E aí, daqui a pouquinho a gente começa. Bom, mas antes de iniciar propriamente, essa parte que trata das preces, né, ela é bem particular do Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque a gente já passou nos demais capítulos dos trechos do Evangelho que são comentados, né? Então a gente está aqui agora nessa parte que é de preces e que não corresponde exatamente, né, aos evangelhos que já foram tratados anteriormente. Mas percebam que sempre que a gente está falando das preces, né, existe algo nas preces, algo naquilo que a gente vai falando, naquilo que a gente vai pedindo, agradecendo, que está ligado ao Evangelho. Então, quando a gente faz uma prece, quando a gente elabora uma prece, a gente está, de algum modo, né, fazendo a conexão com o Evangelho, porque essa elaboração é uma consequência daquilo que a gente já aprendeu, ou pelo menos está tentando aprender, das lições que foram deixadas no Evangelho. Então, essa de hoje, né, a gente vai falar sobre a ação de graças por um benefício concedido a outrem. Então, quando eu falo num benefício concedido a outrem, eu já estou envolvendo várias questões, né, relacionadas aí ao amor ao próximo, à caridade, né, à indulgência, tá? Porque tudo isso faz parte daquilo que Jesus nos ensinou como sentimentos que devemos cultivar e sentimentos que nós devemos ter em nosso coração em relação às pessoas, em relação ao outro ou ao próximo, né? Que pode ser o próximo bem próximo de nós, aquele que faz parte da nossa família, do nosso ciclo de amizades, como também pode ser alguma pessoa distante, alguém que esteja em algum lugar em que a gente percebeu que essa pessoa alcançou uma graça, ou que alguma coisa ela precisa como um apoio de um pensamento positivo, de uma prece. A proposta disso é a situação que todos vivemos hoje em dia, quando a gente olha para uma outra cidade como Manaus e vemos como as pessoas estão sofrendo por conta de uma situação circunstancial. Então fazemos uma prece, podemos fazer uma e devemos fazer uma prece para pessoas que nem conhecemos, que estão lá em outra cidade, mas que precisam assim das nossas vibrações, do nosso apoio, das nossas orações, para tentar aliviar a situação que vivem lá, se não pelo meio material, mas pelo meio espiritual também, a gente pode contribuir com isso. Então a gente consegue alcançar muito mais do que aquilo que poderíamos supor, né, ao fazer uma prece.
Bom, então já temos tempo suficiente para iniciar, né? E como de praxe, né, façamos a nossa oração. E agradecemos assim a Jesus, agradecemos a Deus por mais este dia, pela bondade e a misericórdia do nosso Pai que nos concedeu a vida, que nos concedeu a reencarnação para voltarmos à luta no corpo físico, a luta pelo aprendizado, a luta pelo crescimento, pela evolução, pelo perdão das ofensas, pela superação das más inclinações, dos vícios e de tudo aquilo que precisamos realizar em nossas vidas para ascensionar a patamares superiores da existência. E rogamos assim a Deus e a Jesus que nos apoiem, que nos iluminem, que nos concedam bondosamente a inspiração necessária para que nessa jornada possamos compreender as leis de Deus, compreender o Evangelho de Jesus e aplicá-los no nosso dia a dia. Que o nosso anjo guardião, que é nosso protetor, nosso amigo, nosso companheiro de sempre, possa estar conosco nessa caminhada, fazendo-nos lembrar daquilo que é essencial, daquilo que é importante, e nos apoiando e nos fortalecendo para as conquistas do Espírito. Que assim seja. Então, neste capítulo de hoje, repetindo aqui o que a gente estava falando, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos aqui no Preces pelos Outros, ação de graças por um benefício concedido a outrem, item 44, prefácio. Aquele que não está dominado pelo egoísmo se rejubila com o bem que chega a seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Prece, item 45. Meu Deus, sede bendito pela felicidade que chegou para... Aí veio o nome. Bons espíritos, fazei com que ele veja nela um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer dele bom uso e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro. Vós, meu bom gênio, que me protegeis e desejais a minha felicidade, afastai do meu pensamento todo sentimento de inveja e de ciúme. Bem curtinha, mas diz muita coisa. Tá? Então a gente começa nessa prece pela parte que diz assim: aquele que não está dominado pelo egoísmo se rejubila com o bem que chega a seu próximo. A primeira parte, já no prefácio, ela é muito forte, né? Quando diz aquele que não está dominado pelo egoísmo. Porque se nós estivermos dominados pelo egoísmo, a gente termina olhando apenas para nós, para a nossa vida, para os nossos interesses, né? Para a nossa própria satisfação. Isso é que é típico do egoísmo. Né? Nós terminamos por não observar a dor do outro. Terminamos por não ter empatia pelo que está acontecendo pelo outro. E isso é muito sério e isso é muito grave, né? Porque todos nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes a vida de uma pessoa, talvez por falta dessa visão evangélica, por falta dessa visão, dessa noção de Deus, dessa noção da necessidade de compartilhar, muitas vezes, né, a pessoa acha que conquistou tudo sozinha, né? Acha que a sua vida é fruto exclusivamente dos seus esforços, do seu trabalho. Mas começa que nós não viemos a este mundo sozinhos. Começa que para nascer nós precisamos de duas pessoas. Já começa daí. Já não podemos dizer que conquistamos tudo em nossas vidas sozinhos, porque para conquistar o que fizemos, o que quer que seja, precisamos de duas pessoas para nos trazer ao mundo. E precisamos de quem cuide de nós durante a nossa primeira infância, enquanto somos bebês, que nada fazemos, nem mesmo podemos nos alimentar sozinhos. Precisamos de alguém que cuide de nós enquanto somos crianças. Então, como é que eu posso dizer que consegui
tudo na minha vida sozinho, pelo meu próprio esforço, se primeiro para nascer e depois para conseguir trabalhar ou fazer seja lá o que for, eu preciso de alguém cuidando de mim, tá? Para que eu tenha condições de, por mim mesmo, né, realizar outras coisas. Então já seria uma tremenda ingratidão com os pais dizer que conquistou tudo sozinho. Com os pais ou quem quer que tenha sido a outra pessoa que cuidou do indivíduo, que cuidou da pessoa ao longo de muitos e muitos anos, proporcionando-lhe condições de crescimento, de saúde, né, condições de desenvolvimento que pudesse fazer com que a pessoa chegasse ao ponto de, pelos seus próprios esforços, realizar conquistas. O egoísmo também impede que a pessoa veja que ao longo de sua vida, ainda que tenha trabalhado bastante, ainda que tenha lutado, né, ao longo de sua vida teve oportunidades. Se a pessoa tem conquistas materiais, ela tem que lembrar, alguém lhe deu o primeiro emprego. Se ela não trabalhou, se ela foi fazer vendas, alguém quis comprar o que essa pessoa estava vendendo. Então não existe isso de vivermos no mundo e nos fazermos no mundo sozinhos. Não, essa é uma visão extremamente equivocada. Então por isso que nesse prefácio o início já é assim, alguém que não está dominado pelo egoísmo. Porque quando estamos dominados pelo egoísmo, ficamos cegos. Deixamos de perceber aquilo que se passa à nossa volta, porque centramos a nossa visão apenas em nós mesmos, nas nossas ações, e esquecemos de olhar ou deixamos de perceber tudo aquilo que os outros fazem por nós. Toda a nossa vida é uma interligação entre pessoas, uma interconexão que nos faz avançar, que nos faz progredir, ou se com as pessoas erradas, que nos faz ficarmos atrasados, né? Nos prendermos aí a essas teias do atraso, como é o caso do egoísmo, né? Que poderia ter uma conquista material muito grande, mas no egoísmo a gente fica com o nosso desenvolvimento espiritual atrasado, né? E emocional também, por que não? Então aquele que não está dominado pelo egoísmo se rejubila com o bem que chega a seu próximo, né? Fica feliz, fica alegre com o bem que chega ao próximo. Ou seja, eu vejo outra pessoa recebendo um bem, tendo algum tipo de felicidade, e isso me deixa feliz também. Desenvolver esse tipo de sentimento é algo que precisamos, que necessitamos realmente para as nossas vidas, né? É algo que faz com que a nossa consciência se expanda, é algo que nos permite nos tornarmos pessoas melhores, porque a felicidade do outro sempre tem que ser a minha felicidade. E como eu disse no início, não importa que seja de alguém próximo de mim, um familiar ou um amigo, porque aí é mais fácil ainda, né? Já que eu gosto da pessoa, é mais fácil que eu fique feliz pela felicidade dela. Mas também uma pessoa distante, uma pessoa que não faz parte do nosso convívio, ou, o que é mais difícil ainda, né? Ficar feliz quando alguém que se diz nosso inimigo, ou que a gente diga que não gosta daquela pessoa, né? Devemos aprender a ficar feliz com as conquistas destes também. Daqueles que não gostamos, porque nós devemos aprender a gostar. Nós devemos superar todas as nossas questões que certamente por orgulho ou por vaidade nós ainda mantemos com algumas pessoas. E repito novamente, as pessoas podem ser inclusive da família, podem ser amigos que por alguma questão se afastaram, né? E a gente diz, ou a pessoa se diz nosso inimigo, tá? Mas a gente tem que superar tudo isso. A lição que o Evangelho nos traz é para o perdão, para que nós aprendamos a perdoar, aprendamos a ser indigentes, ou seja, a olhar o outro com um olhar mais benevolente. E assim conseguiremos, de algum modo, ficar feliz com a felicidade do outro. Ficar felizes, né, ao percebermos que alguém está conseguindo um bem, está tendo uma conquista. Tá? Claro que quando você fala um benefício concedido a outrem, você pode imaginar diversos tipos de coisas, porque esses benefícios podem ser tanto de natureza material,
vamos imaginar alguém que conseguiu um emprego ou passou no concurso, tá? Ou podem ser benefícios também de natureza imaterial, né? Alguém que consegue ter um filho que estava tentando por muito tempo, de repente consegue ter um filho. Algumas outras questões que não são financeiras, mas como questões de saúde, alguém que supera alguma doença, alguém que se recupera de um acidente, coisas assim. Enfim, vocês podem certamente lembrar de situações que conhecem, né? E por aí já imaginando que existem diversos tipos de bem, de coisas boas que podem acontecer nas nossas vidas. Mas continuando, essa parte do prefácio conclui: mesmo quando não tenha solicitado pela prece. Quer dizer, eu posso ficar feliz quando eu faço uma prece em benefício de alguém, rogando o benefício de alguém, mas mesmo que não tenha sido consequência de um pedido, de uma prece por alguém, simplesmente porque aconteceu na vida daquela pessoa, né, eu posso fazer uma prece de agradecimento, uma prece que demonstra Deus, que reforça Deus, né, que aquele bem, né, aquela pessoa traz a felicidade não só dela, mas também a minha felicidade. Então, nesse prefácio, a gente tem uma breve nota, uma breve explicação do que significa isso, do que significa fazer uma prece pelo benefício concedido a outrem, né? Significa exatamente que você, ao fazer isso, né, conseguiu suplantar qualquer sentimento de egoísmo, conseguiu ficar feliz pelo benefício que uma outra pessoa conquistou. Então, se a gente consegue fazer uma prece pelo benefício que uma pessoa conquistou, fiquemos felizes, porque isso significa, isso denota que nós guardamos bons sentimentos em nosso coração. Mais ainda se esse benefício é de alguém que não conhecemos, ou alguém que até algum tempo nós achávamos que não gostávamos daquela pessoa e tínhamos algum tipo de sentimento negativo, por assim dizer, tá? Bom, e na prece propriamente? Começa dirigindo-se a Deus, né? Meu Deus, sede bendito pela felicidade que chegou para... E aí vem o nome da pessoa. A gente primeiro bendiz a Deus, porque tudo vem de Deus. Tudo é consequência do que Deus permite para nós. Então, se nós estamos aqui, se nós existimos em primeiro lugar, é porque somos criaturas de Deus. Deus criou a nós, simples e ignorantes, que fomos evoluindo ao longo de tempos, de eras, para nós incontáveis, imemoriais, impossíveis de alcançar pela nossa consciência, tá? E ao longo desse tempo é a misericórdia de Deus que nos permitiu chegarmos até onde chegamos aqui. Hoje, né, humanos com algum grau de civilidade, mas ainda, pelo que sabemos, a partir das obras básicas da doutrina espírita, com muita caminhada pela frente, porque ainda estamos na infância da humanidade, né? Nós, dos 5 tipos de mundo que o Livro dos Espíritos nos coloca, né, nós ainda estamos no 2º, tentando passar para o 3º, o que significa nós ainda não chegamos nem na metade do caminho. Portanto, ainda precisamos muito, né, de consciência, de evolução, né, de sabermos que Deus é a figura mais importante em nossas vidas. Tudo depende de Deus. E se louvamos a Deus, se damos graças a Deus por isso, né, é porque já temos alguma consciência disso. Me lembro de uma coisa que li a respeito de Deus, né, que era uma fala elaborada por um ateu. E eu li aquilo e pensei, realmente a pessoa que não acredita, ela deve ter uma dificuldade muito grande. Conheço gente que até tenta, ou que até gostaria de acreditar, mas falta ali o sentimento, não sei se o que mais falta, né? Mas falta ali o sentimento, porque isso que eu li era assim, um ateu falava, quando alguém está na rua e é quase atropelado com um carro, diz, graças a Deus não foi atropelado. Mas se essa mesma pessoa fosse atropelada e tivesse tido um ferimento leve, diz, graças a Deus fui atropelado, mas o ferimento foi leve.
Se essa mesma pessoa tivesse atropelado e fosse para o hospital, em um estado grave, mas tivesse sobrevivido, graças a Deus que sobreviveu. E se essa mesma pessoa tivesse morrido, né, aí as outras pessoas diriam assim, Deus o tenha, né, é Deus que o levou. Então, para o ateu é muito difícil entender isso, né, porque como é que se foi bom, se o resultado não foi o atropelamento, foi por causa de Deus? Mas se a pessoa sofreu alguma coisa ou se até morreu, também foi por causa de Deus? Essa é a dúvida do ateu, né? Mas para nós que já temos Deus de alguma forma em nosso coração, a gente tem que perceber, espero que a gente perceba o seguinte: a sabedoria de Deus é muito maior do que o que podemos sequer imaginar. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, é: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema do universo. Se é a inteligência suprema do universo, é quem sabe tudo o que se passa nesse universo. Sabe tudo o que se passa nas vidas de cada um de nós. Então, se nós não fomos atropelados, é porque naquele instante, para Deus, nós não deveríamos ser atropelados. Se sofremos alguma lesão leve, é porque naquele momento era apenas aquela lesão que deveríamos sofrer. Se foi grave, é porque era alguma prova ou alguma expiação, mas era algo que precisávamos passar com aquela lesão grave. E se tivermos desencarnados naquele acidente, é porque aquele era o nosso instante, era o nosso momento. Então não importa, né, qual foi a consequência, se não houve consequência ou se houve e qual foi essa consequência. O que importa é que qualquer que tenha sido a consequência do evento, foi em razão da sabedoria de Deus, em razão daquilo que nós, naquele momento, precisávamos passar. Se tínhamos merecimento para não acontecer nada conosco, ou se precisávamos passar por alguma prova, alguma expiação, alguma lesão que pudesse ser permanente, e com isso a gente pudesse entender a necessidade ou a importância do nosso caminhar, do uso das nossas mãos, do uso das nossas faculdades mentais. Porque a doença, ela não é apenas um mal. Uma lesão ou qualquer coisa desse tipo pode ser a cura. Pode ser aquilo que vai fazer com que o espírito reflita sobre como estava fazendo o uso do seu corpo físico, das suas faculdades, das suas potências. E a partir daquela lesão, a partir daquela situação que lhe retirou todas as faculdades, que lhe retirou todas as possibilidades, aquela pessoa vai ter a chance, a oportunidade de perceber como a sua vida se desenvolve, se desenrola, o que estava fazendo e o que deveria ter feito. Portanto, isso é consequência da sabedoria de Deus. Muita gente acha que é injustiça, porque com a visão mais estreita, com a visão mais restrita ao mundo material, com a visão egoística, restrita aos próprios interesses, não alcança ainda a necessidade, né, de percebermos tudo aquilo que nas nossas vidas é consequência da misericórdia e da bondade de Deus. É uma questão de percepção, mas que, se não temos ainda, um dia ela vai chegar. Então, na prece vem mais outro ponto importante. Bons espíritos, fazei com que ele veja nela um efeito da bondade de Deus. Que era isso que a gente estava falando, que aquele bem que a pessoa conseguiu, seja se livrar de um acidente, seja ficar curado de uma doença, seja conseguir um emprego, seja ter um filho, tá? É um efeito da bondade de Deus. Porque Deus, naquele instante, programou a vida do indivíduo para ser daquela forma. Continuando. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer dele bom uso. É importantíssimo isso, porque às vezes a gente passa por situações difíceis, né, e depois vira aquela situação. Uma hipótese que é próxima de todos nós, né, porque é comum ao nosso mundo material. Se a pessoa vive uma situação financeira difícil, se está com dificuldades, se falta emprego, né, se é um profissional liberal, se é um empresário,
e está com problema por falta de clientes agora, esse ano que passou, né? Fecha tudo, aí vem a dificuldade, aí de repente, quando abre, as coisas começam a melhorar. Quando abre, o trabalho aparece, o cliente aparece, né? Então tudo começa a melhorar. Bom, vamos perceber assim, aquela melhora, né, ela tem para nós um efeito que precisa ser bem aproveitado. Ela não pode servir para nós para alimentar o egoísmo, para alimentar a vaidade, para fazer com que a gente use o benefício, né, para prejudicar alguém, né, ou para fazer com que nós nos esqueçamos de quem nos ajudou. Então, na prece, né, o pedido é inspirar-lhe o pensamento para fazer dele bom uso, para fazer bom uso daquele benefício, a fim de que depois aquilo que nos foi concedido não nos seja retirado. Se é uma prova, né, significa dizer que nós, diante daquela prova, né, estaremos sendo observados. Nós, diante daquela prova, temos que utilizá-la bem, né, dentro dos propósitos que o Evangelho nos aponta como propósitos de vida. E assim, né, a gente vai conseguir realmente conquistar os objetivos planejados para a nossa vida, para a nova existência, porque mesmo se eu tiver facilidades, essas facilidades na minha vida, elas têm que ser bem utilizadas. Isso a princípio pode não parecer algo que fique bem claro, né? Porque, por exemplo, quando eu falei aqui da questão material, a facilidade com bens, com dinheiro, com a riqueza, é uma das provas mais difíceis que as pessoas têm de passar. Quando já se chega a esse mundo material em uma condição financeira pouco privilegiada, né, manter-se nessa condição com simplicidade, sem vaidade, sem orgulho, tá? Eu não sei se eu irei me expressar mal, mas pode ser mais fácil. Tá? Me desculpe se eu tiver me expressado mal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando se tem muito dinheiro, tá? Quando essa questão material na vida da pessoa não é um problema, na verdade tudo é muito fácil, é difícil se conservar simples, é difícil não ter vaidades, é difícil não ser orgulhoso, não achar que pode muito, que pode resolver qualquer coisa, que qualquer pessoa pode lhe satisfazer as vontades, que o presente ou o pagamento vai resolver. É difícil, porque quando se nasce, principalmente quando se nasce assim, você já nasce envolvido com esses pensamentos, tá? E portanto vai ser muito difícil superar isso se não tiver, ou já não for um espírito que tenha uma consciência bastante desenvolvida sobre isso, ou não tiver no seu convívio, tá, na sua família, pessoas que já sabem a importância de fazer bom uso dos recursos materiais. É uma prova difícil, essa prova da riqueza, tá? E é uma prova que muitos caem porque realmente falta esse outro olhar na vida, né? Porque a riqueza estimula tudo isso, né? A riqueza estimula a vaidade, estimula a soberba, estimula o orgulho, estimula a sensualidade, né? Porque com a riqueza fica muito mais fácil conseguir relacionamentos, mas relacionamentos fúteis, rápidos, né? Interesseiros, tá? Então existem vários aspectos que são decorrentes desses recursos materiais em abundância. Então é preciso saber usar bem, é preciso saber compartilhar, é preciso saber que aquilo que nos é concedido temporariamente, que a gente recebe para usar, mas depois a gente devolve, a gente não vai levar conosco, tá? Então esse é um exemplo, como a riqueza, assim como a beleza física, assim como outras questões que vão, a inteligência, né? Tudo isso faz parte são conquistas, mas ao mesmo tempo são benefícios, porque se Deus permite que a gente tenha essas coisas, é porque de alguma forma a gente precisa ser merecedor, ou a gente vai sendo provado, né, com o uso de tudo isso. Então a prece diz justamente isso, né, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro.
E no final diz: vós, meu bom gênio, que me protegeis e desejais a minha felicidade, afastai do meu pensamento todo sentimento de inveja e de ciúme. Entenda-se o seguinte: quando diz vós, meu bom gênio, essa prece está sendo dirigida ao anjo guardião. Bom dia, Barbosa, meu amigo. Grande alma, grande coração, Barbosinha. Então, essa prece está sendo dirigida ao anjo guardião. Quando ele diz aqui, meu bom gênio, tá? É o anjo guardião que cada um de nós tem. Aquele que nos acompanha, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos procura nos inspirar, nos intuir, nos orientar pelos caminhos corretos da vida, né? Aquele que assumiu um compromisso conosco antes da nossa reencarnação, de estar ao nosso lado, nos ajudando a crescer, nos ajudando a sermos bem-sucedidos na nossa reencarnação. Então, o último pedido dessa prece, né, é: afastai do meu pensamento todo sentimento de inveja e de ciúme. Porque se eu vejo um benefício concedido a outro, né, corro o risco, tá, de invejá-lo, corro o risco de me enciumar. E por que não foi para mim? Né? Por que ele? Mas essa pessoa não merece. Mas ele faz tal e tal coisa e ainda está recebendo isso. Né? Mas é uma pessoa isso, é uma pessoa aquilo. E aí começam aqueles pensamentos, aquelas críticas. Tá? E é preciso realmente ter uma consciência bem desenvolvida, como eu disse antes, ter empatia, suplantar o egoísmo, para que esses pensamentos não nos ocorram. E assim a gente consiga olhar para o outro sendo feliz, olhar para o outro conquistando o benefício e não invejá-lo, e não ter ciúme. E dar graças a Deus pelo benefício que o outro concedeu. E como é o exemplo da prece, né? Pedir a Deus que ele aproveite bem aquele benefício, que ele não caia naquela prova, tá? A fim de que, na verdade, aquela pessoa com o benefício consiga conquistar mais, consiga crescer mais e evitar que aquilo seja motivo de queda. Portanto, fazer uma prece dessa natureza para a pessoa que consegue um benefício é algo que demonstramos de desprendimento, de crescimento, de uma consciência desenvolvida, de bons sentimentos desenvolvidos, tá? De mostrar que não temos... ou pelo menos a gente tentar com isso, né? Não ter nenhum tipo de vaidade, não ter nenhum tipo de ciúme, ainda que para isso a gente precise pedir ao nosso anjo guardião que nos ajude, que nos auxilie, que não deixe eu ter ciúme, que não deixe eu ter inveja, tá? E sim que fique feliz pelo outro. E com essa prece, é essa lição que nós temos, tá? Cultivar esses sentimentos, pensar positivamente, ficar feliz por quem fica feliz. Porque um dia pode ser que aconteça com a gente. Se o benefício que está acontecendo ao outro é algo que nós queremos, tá? Fiquemos felizes com o outro, porque certamente a gente pode ter, claro, a nossa chance, a nossa vez, a nossa oportunidade. A gente não sabe o que se passa com a vida do outro, né? Nós não temos aquela visão ampla que é peculiar a Deus. Nós temos uma visão apenas de recortes, digamos assim. O que a gente sabe é muito pouco. E a gente costuma olhar, julgar, criticar, tá? E pouco elogiar. Então vamos aproveitar essa prece para que a gente possa rever os nossos conceitos e mudar os nossos pensamentos, olhando para o outro com empatia, olhando para o outro com um olhar de quem fica feliz pelas conquistas do outro. Tá? É isso que nesse evangelho, nessa lição de hoje, nós devemos fazer e praticar na nossa vida. Bom, então a gente conclui aqui e façamos mais uma prece, dessa vez para fechar essa live aqui do Evangelho, e sempre agradecendo a Deus, que é misericordioso, que é bom, que é justo, que sabe de tudo que nós precisamos, que sabe daquilo que pode ser concedido a nós, quais são as nossas provas e quais são as nossas expiações. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, nosso modelo e guia de vida, para que nós possamos assim, seguindo o seu Evangelho,
nos melhorarmos cada vez mais, nos corrigirmos e crescermos nessa estrada, nessa vida infinita que nós vivemos. E rogamos a Deus, rogamos a Jesus e rogamos ao nosso anjo guardião que estejam sempre conosco, que não nos deixem falhar, que nos deem força, que nos deem sabedoria, que nos deem coragem para vencer os desafios e conseguir conquistar tudo aquilo que nós nos propomos ao longo de nossas vidas. Que assim seja. Então, obrigado por todos vocês que estiveram aqui, com paciência aqui até o final, e até uma próxima oportunidade em que a gente possa se encontrar, ainda que virtualmente, e alguns amigos presencialmente, quando possível. Obrigado, bom final de semana, bom sábado a todos. Até a próxima.